Alvíceras. Expressão de alegria por notícia recebida. Exemplo, alvíceras ao novo presidente. Balaústre. Pequena coluna ornamentada utilizada em cercas. Exemplo, a utilização de balaústre é uma das marcas da arquitetura romana. Beneplácito. Consentimento ou aprovação. Exemplo, foram recebidos com o beneplácito da Assembleia. Contatório. Em que há demora. Exemplo, tenha paciência. Esse tipo de processo é contatório. Deletério. Degradante, insalubre, prejudicial. Exemplo, a cozinha do restaurante interditado era um ambiente deletério, cheio de lixo e insetos. Desasnado. Que recebeu instrução que desasnou. Exemplo, depois de muita instrução, finalmente parece desasnado. Empedernido. Aquele que não se deixa persuadir ou não se comove. Exemplo, é a tal ponto empedernido que nenhuma notícia dessas o comove. Filantropo. Altruísta benevolente. Exemplo, a instituição só permaneceu aberta graças às doações de um filantropo. Filaucioso. Presunçoso. Exemplo, com seu ar filaucioso, disse que já sabia tudo aquilo. Graçolar. Dizer graçolas ou brincadeiras. Exemplo, apesar da sua condição, passa os dias a graçolar. Hebdomadário. Semanal. Participar daquelas reuniões exaustivas era o seu sacrifício hebdomadário. Horrípilo. Horripilante. Exemplo, o tom da sua voz é horrípilo. Iconoclasta. Aquele que contesta a veneração de símbolos religiosos. Exemplo, não faz sentido contar com um iconoclasta para a restauração desse monumento religioso. Idiosincrasia. Característica particular do temperamento de uma pessoa ou grupo. Exemplo, onde terei jogado fora meu gosto e capacidade de escolher minha idiosincrasia tão pessoal? Inócuo. Inofensivo. Exemplo, com a garantia de que qualquer reação seria inócua, aceitou experimentar. Jocoso. Alegre, cômico. Exemplo, meu avô tinha um sorriso jocoso. Juvenilizante. Que rejuvenesce. Exemplo, sinto-me muito melhor. O passeio foi realmente juvenilizante. Lancinante. Pungente e agudo. Exemplo, ao ver Maria na roda gigante com João, José sentiu uma dor lancinante. Mendacioso. Aquele que mente. Exemplo, ninguém seria capaz em acreditar num discurso tão mendacioso. Modorrento. Lento, apático, entediante. Exemplo, não gosto da segunda-feira, é o dia mais modorrento da semana. Nidificar. Tornar nítido. Exemplo, com mais esclarecimentos sobre o tema, conseguiremos nitidificar tudo o que foi exposto. Numismática. Estudo ou coleção de moeda e cédulas antigas. Exemplo, segundo especialistas em numismática, existem moedas de real com defeitos de fabricação. Odiento. Que guarda ódio. Exemplo, não chegará a lado nenhum com suas palavras odientas. Ósculo. Beijo com o sentido de cumprimento ou conciliação. Exemplo, selou a paz com um ósculo e partiu. Prognóstico. Que indica previsão. Exemplo,
o prognóstico do médico indicou sérias complicações no seu estado de saúde. Loquaz. Eloquente é aquele que fala muito. Exemplo: é admirável a maneira loquaz com que discursa a plateia. Putrefato. Em estado de apodrecimento. Exemplo: tempos depois da tragédia, foram encontrados vários animais putrefatos. Quimera. Sonho que não é possível realizar. Exemplo: nesse momento, resolver esse problema seria uma verdadeira quimera. Quintessência. Auge máximo, primor. Exemplo: era muito arrogante, não deixava ninguém falar, acreditava que sua opinião era a quintessência da sabedoria. Recôndito. Oculto. Exemplo: procurou um local recôndito e começou a chorar. Rufião. Brigão, encrenqueiro, valentão, quem pratica bullying. Exemplo: era bem comportado na frente dos pais, mas na escola era um rufião. Sectário. Intolerante, intransigente, extremista, fanático. Exemplo: chamava atenção pelo discurso sectário, não tolerava nenhum tipo de diferença. Sumidade. Aquele que se destaca pela erudição. Exemplo: o professor era uma sumidade em arte barroca. Taciturno. Sombrio, obscuro. Exemplo: nunca o veio sorrir, estava sempre com o olhar taciturno. Ufanismo. Aquele que se orgulha de algo de forma exagerada. Exemplo: o ufanismo faz encarar os problemas com muita seriedade. Urdidura. Trama, enredo, intriga. Exemplo: a urdidura do romance deixa o leitor atento a todos os personagens. Verossimilhança. Discurso que parece ser verdadeiro, coerente, plausível. Exemplo: o livro retrata os horrores da guerra, sua verossimilhança é aterradora. Vicissitude. Sucessão de mudanças. Exemplo: dependerá não só de nós, mas das vicissitudes da vida. Vitupério. Comportamento ofensivo. Exemplo: jamais imaginaria que ele respondesse com vitupério. Se gostou, se inscreva no canal. Obrigado, até o próximo vídeo.